façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Mas uma coisa é verdade. O Brasil está de volta. O Brasil voltou. E é por isso que uma empresa com apenas 1 funcionário leva um contrato de 285 milhões do Ministério da Saúde. Uma microempresa goiana que é ré por improbidade no Pará e representa uma empresa chinesa que também é ligada à empresa de um preso na Operação Vampiro, venceu essa mega licitação de quase 300 milhões de reais. Um funcionáriozinho, uma empresa nova, é que é muito eficiente, né? Quem pode pensar que o Brasil está de volta significaria a corrupção campeia novamente em nosso país? Depois de 4 anos sem escândalo, vocês são obrigados a lembrar nesse momento daquela CPMI circense da Covid, em que a vacina que ia ser comprada, que o Randolph entrou com o projeto de lei, o irmão do Omar Aziz também, para poder acelerar a compra dessas vacinas, e o governo não comprou. Essa era a corrupção, o escândalo de corrupção explorado na época do governo Bolsonaro, né? É tudo muito ridículo, patético, e que saudade, né, que qualquer pessoa decente sente de um governo que não deixou nenhum rastro, nenhum, de corrupção ao longo de 4 anos. O Brasil está de volta. E tem muito bilionário feliz com isso. Muito bilionário que fez de tudo para o Bolsonaro não ser reeleito. Por exemplo, o homem mais rico do Brasil que mora na Suíça. Reportagem sugere conflito de interesses em decisões de quase 7 bilhões de reais envolvendo o grupo do Lehman e o MEC. O MEC que deveria deixar de existir cá entre nós, porque não serve para nada, a menos que a gente pense em doutrinação ideológica, aparelhamento, centralização do currículo e as compras concentradas no Ministério para tudo que é escola pública num país continental como o Brasil. Dá nisso. Tem algumas ONGs muito interessadas em prestar consultoria e montar, vamos dizer assim, a Ambev educacional no país. São bilhões e bilhões de interesse, né? Mas, de novo, vamos ficar indiferentes entre PT e Bolsonaro, entre Lula e Bolsonaro, porque, afinal de contas, o Bolsonaro era muito tosco nas redes sociais. E, afinal de contas, ele frequentou uma padaria sem máscara durante a pandemia. É ou não é? O Brasil está de volta. E a siderurgia sabe disso e pede alta das alíquotas de importação para 25%. Pleito foi levado por representantes do setor ao vice-presidente Geraldo Alckmin e também ao ministro do MDIC. Em encontro, 30 de agosto, a tarifa atual é menor do que 10%. Eles querem quase triplicar aí essa tarifa, porque encarecendo o aço, que é insumo importante para a indústria, que vem de fora, eles dão aquela mãozinha protecionista aos produtores locais, que vão ficar muito felizes com o Lula, à custa de todos aqueles que usam aço como insumo e não como produto final a ser vendido. Então, no Brasil, de sempre, que está de volta, voltou o quê? O cobertor curto e quem tem mais poder de lobby puxando para o seu lado e descobrindo, claro, do outro lado, produzindo calafrios em quem não tem esse lobby todo, né? Além disso, o governo Lula pede ao STF, e olha que o STF recebe com muita boa vontade pedidos do Lula, a derrubada de teto para precatórios. A estratégia é classificar parte da dívida como despesa financeira, sem esbarrar em regras fiscais e usar, então, um crédito extraordinário.
Em tempos normais de temperatura e pressão, nós chamaríamos isso de pedalada fiscal. Mas o Brasil está de volta e agora não tem mais pedalada fiscal alguma. Golpe foi o impeachment contra a Dilma. Inclusive tem golpistas que votaram por esse golpe participando do governo Lula. Mas esse é o Brasil antigo que está de volta. Um país em que sempre dá-se um jeito para tudo, desde que seja esquema, desde que seja malandragem, desde que seja jeitinho. É ou não é? E tem tucano que fez o L e não está arrependido, está só com um pouquinho de medo, né? Aplaudindo e pedindo mais impostos. Além de super ricos, o governo precisa taxar empresas de médicos e advogados. Defende o tucano Armínio Fraga, que fez o L. Bom, eu não sei se o Cacai ficou muito feliz. Temos advogados bilionários no Brasil, né? Se eu não me engano, 9. Eu acho que é o único país do mundo que tem quase 10 bilionários que são advogados, via de regra de corruptos ou tributaristas. E o problema, com certeza, não é aumentar o imposto sobre os escritórios, é reduzir o manicômio tributário. Mas isso não vai ser endereçado por esse desgoverno, ao contrário, essa reforma tributária que vem aí é um lixo. Mas os tucaninhos aplaudem, porque os tucaninhos liberais sempre foram inimigos do verdadeiro liberalismo, sempre olharam com nojinho do Paulo Guedes, que era o verdadeiro liberal, tocando uma agenda verdadeiramente liberal de simplificação, redução da burocracia, redução das normas, fomentação do livre comércio, tudo que um verdadeiro liberal devia estar aplaudindo, com uma equipe técnica. Mas Armínio Fraga fez o L, Helena Landau fez o L, João Moedo fez o L. Eles preferem Fernando Haddad e essa equipe brilhante da turma da Unicamp. Bom, por falar em gente brilhante do mercado financeiro, como o próprio Armínio Fraga, a Gazeta do Povo fez um perfil do fã do MST, casado com ex-Paquita, condecorado até pela rainha, Eduardo Moreira, ex-banqueiro milionário, sensação da esquerda no YouTube. Ele que fez o plano econômico do Ciro Gomes, que começou a aparecer com um boné do MST, né? A única coisa que eu tenho a dizer sobre esse sujeito é que ele tem um livro de autoajuda, na mesma editora que eu lancei, Esquerda Caviar, e na época que ele começou a querer tretar comigo para ganhar alguns holofotes, o meu editor, que era o editor dele, ele falou: cara, manda ver, o cara é um babaca, né? Hoje meu editor, acho que está mais para lá do que para cá, né? Então estaria mais junto aí com o ex-autor dele do que com esse ex-autor dele. Mas a outra coisa que eu vou dizer é o apelido dele na época do mercado financeiro, quando ele era sócio pequeno de banco, né? Fanfa. O apelido dele era Fanfa, de fanfarrão. Então, o sujeito viu ali um caminho para o sucesso entre os idiotas da esquerda. Ele deixou de ser encantador de cavalos, que foi o que deu o prêmio da rainha, e passou a ser encantador de asnos. E hoje em dia ele está se dando muito bem com essa malandragem. Por falar em gente que não vale nada, né, que não tem princípios e é apenas oportunista, por falar em lobistas que voltaram a encher Brasília, porque o Brasil está de volta,